Mas amanhã o Flamengo enfrenta o Madureira às 19 horas. É um bom horário para você, Rolima. Agora, para você que tem que preparar pré-jogo 1 hora antes, é péssimo. Dia normal, amigo. Mas amanhã tem Flamengo e Madureira, lá em Cariacica. Cerveja, 15 mil litros liberado para galera. Também, né, irmão? Pelo preço do ingresso, tinha que ser 15 mil litros de vinho liberado para galera, né? Convenhamos. Mas, aqui tudo indica, meu amigo Rodrigo Ferreira, o técnico Vitor Pereira vai repetir o mesmo time que entrou contra... Macaé, não. Era um time... Portuguesa? Portuguesa? Portuguesa. Eu tô falando aqui um tempão, viado. Eu tô sem som. Portuguesa, viado. Caralho. Portuguesa. Até assustei aqui. Portuguesa. Isso, eu lembro que era verde e vermelho. Porque eu vi a thumb que o Cleitinho fez. Então a Portuguesa, o mesmo time que enfrentou a Portuguesa. Só que com, né, ainda com 2 desfalques, só que ganhou um desfalque a mais o técnico Vitor Pereira. Pelo visto, ele ainda não conta nem com Felipe Luiz e nem com Rodrigo Caio, né, que ainda estão em fase final de recuperação. Porém, o Flamengo ganhou um desfalque, né, que teoricamente seria perder um jogador, mas tem um desfalque a mais aí que se trata do volante Arturo Vidal, Rodrigo Ferreira. Arturo Vidal, né, fica no Rio de Janeiro para tratamento, para se recuperar de uma lesão que aconteceu no treino. Ou seja, Vitor Hugo, né, também é outro desfalque por conta do outro jogo, do primeiro jogo do campeonato, primeiro jogo de 2023, e por causa de ter uma fratura no pé, e o Vidal, que sentiu um desconforto muscular, né, fecham aí essa lista de desfalques do Flamengo para o jogo de amanhã. E aí eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira é, o que você acha do técnico Vitor Pereira repetir esse time titular, né, com esses desfalques aí, mas esse time titular do Flamengo no jogo de amanhã? O que você acha sobre essa atitude? O Léo Pereira não volta, não? Vamos confirmar aqui. Léo Pereira. Léo Pereira volta, tá relacionado. Léo Pereira volta. Ele repetiu o time? Vamos conferir aqui. Não, deve colocar o Léo Pereira de titular. Mas então, o Léo Pereira é dúvida, tá? Como titular. Não cravou ainda se vai ser Fabrício Bruno ou Léo Pereira. Mas o Léo Pereira está à disposição, né? A tendência é que o Léo Pereira jogue, tá? Sinceramente. Mas... E o Léo Pereira tá treinando bem pra caralho, velho. Tá treinando bem pra caramba. Mas vamos lá, 2 perguntinhas. A primeira é, o que você acha de repetir essa escalação? Ou, né, melhor dizendo do que repetir a escalação é, o que você acha dele ir com força máxima para o jogo contra o Madureira? E a segunda pergunta é, começa a ganhar um tom de necessidade a contratação de um volante? Porque perdemos o João Gomes, que de fato ou vai para o Lyon ou vai para o Wolverhampton, que a gente vai falar disso ainda hoje, mas perdemos, ele está fora do Flamengo, o João Gomes, e aí você já não tem mais o Vitor Hugo e já não tem mais o Vidal. Preocupando com uma temporada de 80 jogos, tem a necessidade de trazer um volante, na sua opinião, ou não? Então, eu já falei disso em algumas outras lives. Então não precisa responder, então, obrigado. Não, foi resposta atravessada, não. Desculpa. Tá. É só porque senão o neguinho esquece. Aqui não sabe como é que neguinho. Tu fala uma parada, aí daqui a pouco vem outro falando a mesma coisa e fala que falou primeiro. É foda. É tipo, então, como eu já havia falado, eu acho que o Flamengo precisa ficar com um hall ali de 5 volantes. Tá? E de preferência, esse 5º volante contratado tem que ser esse primeiro volante. Hoje nós temos como primeiro volante Thiago Maia. Isso não quer dizer que o segundo não possa jogar de primeiro, tal, mas estou falando por característica, pelo menos. Característica de marcação. Iniciais. É Thiago Maia e Pulgar como primeiro volante e Gerson e Vidal como segundo volante, né? Eu acho já não acho que o Pulgar seja esse marcador. Mas o Pulgar na seleção ele é primeiro volante. Você acaba... Na seleção chilena, ele é o primeiro volante, o Arangues é o segundo e o Vidal é o terceiro. Arangues, inclusive, surgiu o nome dele hoje aí, vamos falar também. Mas pelo menos é isso. E na Fiorentina eu também sempre vi ele como primeiro. Pode ter qualidades que possam até ele jogar mais à frente, igual o Thiago Maia. O Thiago Maia também pode jogar de segundo. Ele tem qualidade para jogar de segundo, mas não sei se enfim. É que o Pulgar a gente chegou muito pouco do Pulgar, né? A verdade é essa. Mas assim,
Eu acho que o Flamengo tem que trazer um quinto volante, de preferência com características de primeiro volante. Mas sabe aquele volante que tá à altura do Flamengo, mas que você traz ele como uma aposta, tá ligado? E que se ele ficar sem jogar, não tem crise nenhuma. Porque o Vidal, se ele ficar 10 jogos sem jogar, tem crise. Ele vai reclamar. O Pulgar, possivelmente também. Pô, sou da seleção chilena, o caralho é 4, Thiago Maia, Gerson. Tem que trazer talvez uma aposta de um cara com potencial, mas que se ele jogar, se ele não jogar, tá tudo certo. A galera fala sempre do Sobral. Eu não sei nem se o Sobral é primeiro volante do Ceará, né? Mas um jogador... tá à altura? Mas assim, também não dá para trazer a altura do Vidal, senão vai brigar do mesmo jeito, né? Mas assim, um cara que pelo menos esteja ali no hall. Porque na base eu não vejo. O Igor Jesus cai entre nós, eu não vejo o Igor Jesus com potencial para jogar no Flamengo. Nem o Everton, que entrou no segundo tempo. Tem um volante que eu sou fã. Mas aí tu é fã. Aí tu vai trazer, ele vai brigar também, não é? Não. Quem é? Só que ele já é velho. Eu acho que ele já é velho. Antes de eu falar o nome, eu já vou pesquisar aqui. Mas eu sou fã desse volante. E ele é um volante, assim, ele é o dono do meio campo. Quantos anos ele tem? Esquece. 35 anos de idade. Esquece. 35? Então. A galera citou um nome aqui. Eu acho um nome que legal. O Luan do São Paulo. É um bom jogador. Se ficar no banco vindo pro Flamengo, ele já é banco do São Paulo, pelo menos até então. Vem aqui, vai ficar compondo. Ele era titular do São Paulo, mas aí depois se machucou e ficou coisa. Então, assim, ficou no banco. Hoje o meio de campo tem o Pablo Maia e o Nestor, né? Então, assim, traz uma aposta dessa e deixa. Porque qual é o meu medo, Arthur? Hoje a gente tá... Eu não vou nem contar o Vitor Hugo. Eu boto o Vitor Hugo como um coringa desse meio de campo. Porque ele pode jogar de segundo e ele também pode jogar mais avançado. Joga mal nas duas. Mas, assim, o meu medo é principalmente seleção. Lesão tem o problema da seleção, da lesão, mas o meu problema maior é as seleções. Porque por mais que os calendários não parem, a gente sabe como é que funciona a CBF, né? O calendário não vai parar. Aí tem um jogo Brasil e Chile na terça-noite, na quarta, 7 horas da noite, tem Flamengo e Palmeiras. Exato. Mano, você perdeu o jogador do mesmo jeito. Então, e aí meu medo é esse, porque Pulgar e Vidal são vagas garantidas na seleção chilena, e o Gerson é um cara que com chance de fazer parte desse novo ciclo da seleção brasileira, ainda mais que hoje, graças a Deus, Tite foi demitido. Graças a Deus, perdemos aí uns 6 anos com Tite à frente da seleção brasileira. Mas o meu medo é esse. E você tem um jogador ali de stand-by, se vai jogar ou não vai, para mim é importante, entendeu? E o Vitor Hugo passa a ser uma opção ali de terceiro volante. O Vidal, o Gerson não estão. Eu tenho o Vitor Hugo. Mas como primeiro, o Vitor Hugo não pode fazer. Entendeu? Então essa seria... A galera adora argumentar que esse ano vai parar o calendário. Irmão, a gente sabe. Só que quando se diz o calendário vai parar, significa que se o Brasil joga quarta-feira, dia 28, ninguém joga quarta-feira, dia 28. Só que para o cara jogar pelo Brasil dia 28, o cara viaja no mínimo dia 25, pô. No mínimo ele viaja dia 25. Então se tiver um jogo dia 25, 24, o cara perde, irmão. Não tem jeito. Assim, Arthur, para viajar, pelo menos eles têm feito maneiro. Para viajar, para assim... Para viagem de volta. Tem que estar maneiro. Para ida, não. Não, para ida tem. Para ida, ele não pode viajar no dia do jogo. Não, mas nem um dia antes. Tem que ser no mínimo 2 dias antes. Então, mas a galera tá conseguindo viajar um jogo antes. A galera tem conseguido. O problema para mim é na volta. A volta é que o cara tem que fretar voo. O cara não pode jogar no dia seguinte. Tem que fretar voo, aí você freta o voo. Vamos pensar, um Everton Ribeiro é convocado. Eu acho que não vai ser mais, mas um Everton Ribeiro é convocado, aí o cara fica torcendo pro Everton Ribeiro não jogar o segundo jogo. Se ele não jogar o segundo jogo, dá para você fretar um avião, trazer o cara e... Mano, é isso. Então, tipo Arrasca. Isso é a grande problemática da parada, entendeu? E só para aproveitar, falando nessa questão de elenco, eu vi o jogo, eu não vi o jogo na íntegra, eu vi até a narração do Cleitinho lá, no gol no segundo e no quarto. Certo. No gol do Gabigol e no gol do Thiago Maia. Parabéns lá ao Cleitinho lá e o Alan pela transmissão. Mas ele tirou os 2 meias e colocou Marinho e Cebolinha.
a pior atuação, o pior jogo do Jorge Jesus com a camisa do Flamengo, ele cometeu esse erro para fazer basicamente quase a mesma coisa. E aí eu vou culpar o treinador e vou culpar a diretoria por isso. Desde 2019 nós temos apenas 2 meias, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Sendo que o Everton Ribeiro até consegue compor, mas o Everton Ribeiro não é um meia cerebral. É um meia que carrega jogo, que tabela e tudo mais. A gente só tem um meia cerebral que se chama Georgian Arrascaeta, ou G14, né? Como G14. Os íntimos. Então, assim, mano, o cara tirou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, é uma coisa que o Vitor Pereira vai ter que aprender. Jogo que a gente está precisando, nesse jogo já tava ganho, beleza. Mas um jogo que a gente precisa vencer, um jogo acirrado, não se tira Arrascaeta e Everton Ribeiro. Escolhe um dos dois, vê qual que tá pior e tira um. Os dois você perde o meio de campo. Ah, não, mas eu vou tirar os dois para aproveitar um contra-ataque. Beleza, você tá pensando nisso? Beleza. Agora, você vai ver um Flamengo totalmente diferente sem os dois meias. E para mim, foi o único jogo que eu paro para criticar o JJ foi a final do caralho do Mundial. Aquele jogo ali, tava tudo se desenhando para a gente levar aquela decisão para os pênaltis. Se ia ganhar nos pênaltis, eu não sei. Tá? Eu não sei. Mas era 50-50. Oi? Oi, tudo bom? Então, a gente estava dominando o meio de campo e ele foi lá e tirou os dois meias. Ele matou o jogo. Ah, mas o Arrascaeta e o Everton Ribeiro estão machucados. Irmão, vê qual tá pior, coloca um jogador e manda o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro descansar no campo. Ó, 5 minutos descansa aí no meio do campo, alguém vai marcar para você, dá o seu jeito. Mas não se tira. E aí entra a diretoria, mano. Já passou da hora. São 4 anos, mano. 4 anos sem um meia. 4 anos tendo que tirar a Arrascaeta e botar Vitinho, viado. Quando não botava Berril, lembra? A galera falou que esse ano tava menos pior porque agora tem o Gerson. Mas você perdeu o João Gomes, cara. Gerson. Não tem o Gerson, não. Não, mas já tinha o Gerson antes. E o Gerson sozinho não consegue. Já tinha o Gerson. A gente pensar, a gente ficou 2 anos com o Gerson. 2 anos não, 1 ano e meio com o Gerson. 1 ano e meio. Então, assim, desculpa, galera. Passou da hora.